o Dr. Christian volta, chorando, né, aos prantos, e ele olha pra gente e ele faz: Gabriel pegou na mão de Deus e voltou. Deus tem uma missão muito importante para Gabriel aqui na Terra. Eu não acredito. Ele disse essas duas frases e nos abraçou, nós choramos, mas a gente não entendeu o que tinha acontecido. Muitos anos depois, quando a gente foi escrever um livro, foi que a gente exatamente soube o que aconteceu naquele momento. Gabriel teve uma parada cardiorrespiratória que ele ficou 8 minutos sem pulso. Caramba. Quantos minutos ele poderia ter ficado sem pulso para ser declarado morto? Cara, 8 minutos sem pulso, sendo reanimado. Reanimado, por 8 minutos. Meu Deus. Pelo que a gente entendeu, no 5º minuto ele poderia ter desistido de Gabriel, porque era o padrão, era o normal, ele seguiria o protocolo e Gabriel, enfim. Caramba. O médico não desistiu, ele teve a visão, ele teve a fé e ele foi pra cima e Gabriel voltou. E Gabriel volta a ter... Cara, ele teve uma parada, não é? Cardiorrespiratória. E o médico ele deve ter chegado com a infecção já generalizada, em choque séptico, que a gente fala, e teve... Nossa. E ali ele ficou mais grave. 24 horas dentro do bloco, porque o que era aquele líquido? Né? O que ele teve depois foi identificado como uma meningite bacteriana, e aquela meningite fez o líquido do cérebro ficar quase como areia. Então ele teve que colocar um DVE, né? Um dreno, ficou DVE, né? Que foi a primeira externa, depois foi a peritoneal. Então ele teve que colocar e ficou muito tempo na UTI, ainda tentando segurar ele vivo ali por 24 horas, e eu só vim vê-lo no dia seguinte. E Ana foi impedida de vê-lo, porque como não sabia exatamente qual era vírus, bactéria, podia pegar no bebê, estava gestante. Gente, que sufoco. E aí quando eu vi que ele estava todo inchado, recebendo transfusão de sangue, né, na UTI, eu entrei e fiquei em choque. Eu disse, caramba, porque eu não tinha visto ele assim nem da primeira cirurgia, né? Eu não tinha muitas referências. Foi a imagem mais grave de Gabriel que você tinha visto então. Até então, sim. Depois teve a da falência dos órgãos, ele começou a ficar todo inchado, pintado. Eu lembro dessa cena. Também. Então essa cena daí foi forte, e foi forte esse momento, porque a gente deu entrada na sexta, isso era um sábado. E a gente tinha muito mais convívio com os médicos, de segunda a sexta eram os mesmos médicos, sábado e domingo eram médicos plantonistas. E aí o médico passava a ronda, não sabia o histórico muito do paciente, e aí ele perguntou: enfermeira, esse paciente aqui está em coma há quanto tempo? Aí eu olhei e fiz: não, doutor, ele está em coma não, ele deve ser induzido, deve ser algum medicamento, né? Na minha inocência, eu disse isso para ele. Aí ele fez: não, pai, ele está em coma aqui. Pela escala de... Aí olhou assim e fez: pela escala de Glasgow, eu acho que a maior é a mais perto da morte, né? De 3 a 15, isso. Ele estava em 14. Devia ser abaixo, 3 a mais perto da morte. Então ele estava em 4. Toda vez eu me atrapalho. Ele estava em 4. Ele estava em 4. Era o estágio anterior à morte. Então ele não estava... Era o pós-parada, sem nenhuma sedação, e ele estava com lá. Esse nível de consciência. E aí eu fiz: caramba, coma... As histórias que eu escuto ou fica em coma para sempre ou morre, né? E aí foi quando eu vi ali aquilo. Aí foi quando eu caí na real de verdade, né? Puxa vida. Da situação que ele estava. E a partir daí foram 15 dias muito ruins, né? Que a gente viveu no hospital, porque a febre nunca passava. Não era que a febre passava e voltava. A febre não passava hora nenhuma. Ele tomava 3 medicamentos fortes na veia. Não sabia exatamente qual era a bactéria, mandou tudo, né? Foi bomba de remédio ali para ele. Aí as taxas nunca melhoravam. Gente, assim, trazendo um pouquinho aqui para o mundo médico, a análise do caso clínico, uma meningite bacteriana que precisa de derivação ventricular externa, como ele fez, assim, o líquor estava muito espesso. Era areia. Areia. Então, assim, o grau da infecção bacteriana era altíssimo. Provavelmente por isso que ele teve a parada. Então, assim, era uma infecção realmente... Caramba! E ele estava extremamente debilitado porque ele vinha de uma cirurgia grande, exatamente. Né? Então, era um caso muito grave mesmo. Muito grave dele. Por várias vezes na UTI, o coração dele bateu 30. Assim, aí vinha noradrenalina para poder voltar de novo. Eu presenciei isso várias vezes, né? Teve essa questão de que ele ficou todo inchado, pintadinho, e aí Ana percebeu logo, porque Ana já tinha tido uma experiência com um familiar que tinha acontecido algo similar, e eu não sabe fazer ideia. E aí foi quando a gente soube ali que ele estava tendo uma parada do rim. E aí vem a albumina. Aí as pessoas perguntam, pô, ainda bem que eu estou pela de médico, porque as pessoas perguntam: mas e a albumina? Eu sei de nada. Eu nem entendo disso. Não eu só sei que
Só sei que perguntaram se a gente autorizava, disseram para assinar. Era assim, era uma terapia experimental, que o benefício ainda não, assim, não é 100% comprovado. Mas vamos... Se tem 1% de chance... O filme, inclusive, ele deixa isso evidente, não é? Foi uma terapia assim, vamos ver no que vai dar. Quase assim, uma a gente tentativa, não tem mais o que né? fazer, vamos fazer o que tem para fazer. Foi meio que isso. E foi, Caramba! Né? E aí, no meio disso tudo, que a gente estava vivendo lá do caso clínico, né? Só para contextualizar também um pouco do que a gente foi vivendo. Sim, essa parte é muito importante. A Iana, você pergunta da fé dela, muito forte. Ela conversava com o Gabriel, os médicos diziam, mas assim ele está em coma, e ela conversava o tempo todo, ia contando história, ia dizendo o que estava acontecendo. Gabriel ouvia, eu preparei uma playlist de músicas religiosas, ficava no celular no lado dele, ouvindo o tempo inteiro, para que ele não ouvisse as coisas que estavam acontecendo. Porque tinha muita coisa difícil ali, né, que ele estava ouvindo, então a gente botava a musiquinha no ouvido dele para que ele não estivesse escutando tanta coisa difícil. E tudo que acontecia com ele, eu dizia, filho, ó, a enfermeira tá chegando, vai fazer exame de sangue, ó, agora tá na hora do banho, essa hora tá, os seus amigos estão jogando, vamos ver quanto é que vai ser o placar. Eu conversava com ele. E a gente tem comprovação que ele ouvia, porque por mais que ele não se lembre, tinha uma música que a gente cantava lá, que tem um trecho que ela faz um milagre em mim, como Zaqueu, uma música religiosa. A do Barquinho de Nazaré, sabe qual é? Pois é. Quando ele volta pra casa, que o irmão canta essa música, ele chora. Chora. Caramba. Ele chora. Ele chora. Só que ainda ele não falava. Ele não falava. Então ele chorava. Aí eu comecei, filho, você não tá gostando da música? Tenta mexer um dedinho. Aí ele mexia o dedinho. Aí ele mexia o dedinho. Caramba, olha isso. É muito forte isso, né? É muito forte isso. Gente, nessa época, assim, da UTI, imagina aquela rotina de UTI, né? Muito protocolo, muita troca, muito exame. Você ficava muito na UTI, pelo que eu entendi, Marcos? Você ficava à noite... E Ana ficava de dia. E Ana ficava gestante e você ficava, Ana, de dia. E era sempre assim. Era de dia bem cedo e de noite bem tarde. Eu só ia realmente pra dormir. De 6 da manhã. 6 da manhã. Não, aí tinha dias que tinha passava um pouco mais. Intercorrência, aí a gente saía de casa, né? Voltava pra lá. Gabriel fez 37 procedimentos ao todo nesse período. Então, Meu se Deus do céu. Quanto tempo durou essa fase da UTI? A fase da UTI... Desde o momento que ele entrou nessa segunda vez no hospital. Ele entrou no dia 8 de novembro e ele sai da UTI no dia 5 de dezembro. E a gente tem alta hospitalar no dia 15 de dezembro. Caramba!